Pessoal de casa chegando. Hoje a gente tem uma live aqui com Leonardo Feitosa, médico veterinário, instrutor de doma, um grande amigo, que na verdade vai ser fantástico transmitir esse conhecimento pra gente aqui. Para o pessoal que está entrando, gratidão enorme poder estar com vocês. Peço que vocês, ajudem na divulgação aí, mandando coraçõezinhos, aviõezinhos, chamando a galera de casa, que com certeza vai ser um assunto incrível. Só esperar o Léo me chamar aqui. Luizão de Bauru, seja bem-vindo. Muito bom te ver aqui, parceiro. Lu, boa noite, um beijão. O Léo acabou de entrar. Vou chamar ele aqui com a gente. Fala, Léozão. E aí, beleza? Tranquilo? Que legal. Pô, André, Bom te ver, velho. pô, bom te ver. Show de puta. Essa live tava demorando para acontecer, né? Mas Você viu só? uma hora tem que dar certo, né? Os compromissos, a vida, né, Léozão? Não tem jeito, é assim mesmo. Isso aí. Eu vou até pedir desculpa aí pra galera de casa e pra você já de antemão, que eu tô aqui em Jaú, cara, e tô num clube aqui com os meus filhos. O meu filho tá fazendo exame de faixa de judô, eu tô acompanhando e tirei um tempinho pra correr aqui, a gente falar e manter o nosso compromisso, com certeza, né? Então, se tiver um barulho aí no fundo aí, vamos nessa. Tá bom. Legal. E já tem bastante gente chegando aí, Leozão. Tendo em vista que pra gente aí vai ser uma prioridade com respeito à galera que tá chegando aí às 8. E segundo, na verdade, né, para a gente ter uma hora aí de bate-papo de uma forma bem produtiva, não estender muito, vamos aproveitar aí o assunto. Eu queria só falar para o pessoal que está chegando que para mim é um prazer estar com esse cara aí. Esse cara, para mim, é um irmãozão, meu irmão branco, e foi um grande parceiro, né, desde o nosso primeiro contato, sempre muito respeitoso, muito querido comigo. Foi com quem eu tive a minha primeira oportunidade no universo do cavalo. Depois de lá para cá, todas as coisas foram vindo, acontecendo aos poucos, ainda estão acontecendo, mas na verdade agradeço demais, meu irmão, sempre o apoio que você me deu, de ter me levado para sua casa, de ter me levado para o seu rancho, né, da gente ter trabalhado junto, né, treinado junto, trabalhado junto, divertido junto, né, enfim, momentos difíceis também, como tudo, em toda a família, né? A gente passa também, mas o importante é que a gente mantenha essa amizade, esse elo e esse selo de uma boa amizade para uma vida toda. Então, só tenho que te agradecer mesmo, meu irmão, em público aqui, para a galera de casa. E eu não vou te apresentar, não. Gostaria que você se apresentasse. Claro que todo mundo aqui conhece muito bem o Leonardo Feitosa, no Brasil e no mundo. Mas gostaria que você se apresentasse de uma forma rápida aí também para o pessoal. Não vale bem, André. A recíproca é verdadeira, né? De tudo que você falou aí. E o importante é a gente ter essa amizade, não se vê tanto mais, mas a gente sabe que a energia é sempre positiva de um para o outro, a gente está sempre torcendo um pelo outro, isso é que é importante. E saber que numa necessidade a gente tem amigos para contar, né? Mas vamos lá. Bem, eu sou o Leonardo Feitosa, eu sou veterinário, sou do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro me formei lá como veterinário, trabalhei na Escola de Equitação do Exército. E quando saí da Escola de Equitação, eu vim para São Paulo e fez 20 anos agora, 2021. Eu vim em julho de 2001 para São Paulo. Não me arrependo de nada, foi top demais aqui, consegui alcançar meus sonhos, né? Sou muito realizado profissionalmente. Hoje tenho colhido frutos aí do trabalho que eu fiz lá atrás, né? E os melhores deles são esses assim, ó, né? Ter feito amigos aqui, né? E ter criado aí
uma multidão de amigos e de pessoas que estão focadas na mesma filosofia de não violência, de paciência, de amor pelo cavalo, né? E é lógico que a gente faz isso, mas a gente cria, como eu falei, não é só uma técnica de dom, né? É uma filosofia de vida onde a gente tenta espalhar todas essas situações que eu falei agora em qualquer local que isso redondel. Show de bola, Leozão. Eu gostei do que você citou aí. Realmente, a gente vem também das artes marciais, né? E a gente sabe que a doma, para a gente hoje, né, como filosofia de vida, é uma arte, né? É uma arte de domar cavalos. E isso a gente traz como uma condição de essência. É a minha grande paixão também. Apesar daqui a gente estar à frente mais na escola de equitação, mas é a minha paixão, né? Eu acho que é por isso que a gente tem essa sintonia tão forte, e teve desde o primeiro momento. Para a galera de casa, né? Tipo, o Léo, ele foi bem sucinto em falar da experiência dele, mas esse cara aí já domou milhares de cavalos e uma experiência aí vasta, né, no Brasil e fora do Brasil. E aí, Leozão, vamos começar falando para a galera de casa, né? Porque eu tive a oportunidade de te acompanhar em vários cursos, de estar na sua casa aí, a gente trabalhar junto. Mas assim, a visão sua da doma hoje, né? Muita gente pergunta, ó, que idade começa a trabalhar um cavalo, que idade começa a mexer, poxa, o que eu busco com um cavalo, quanto tempo de duração, né, eu tenho para domar um cavalo e esse animal, a gente ter aí uma condição dele estar, né, para iniciar numa certa modalidade ou não, para me servir para uma lida do campo, qualquer coisa nesse sentido, né? Fala para a gente aí um pouco o que você identifica, né, da doma, em que período inicia esse cavalo, de que forma vai tendo uma crescente e de que forma a gente consegue solidificar esse trabalho de doma. Claro que a gente sabe que existe uma variação de indivíduo para indivíduo, de raça para raça, mas numa linha de trabalho nossa, né? A gente não está aqui nem para ferir outras linhas de trabalho, mas uma coisa que a gente acredita dar certo e a gente tem resultados comprovados com isso, né? Na verdade, quando a gente fala em domar, né, e principalmente no manejo geral de um centro equestre, desde o momento que você escolhe ali um garanhão e uma égua e potrinho, a gente está sempre pensando lá na frente, né? Está pensando em montar neles. Então a gente já escolhe ali uma linhagem legal, né? Indivíduos que tenham características de índole bacana e tal, e isso vai facilitar a gente ir lá na frente, né? Se a gente consegue ter essa opção, isso facilita demais. Então, você ter o potrinho, então, quando que eu começo a domar? Desde o momento que o potrinho nasceu, né? Então, naqueles primeiros contatos ali do ser humano, né? Na verdade, quando você tem uma égua que você já teve contato, que você sabe que ao parir ela vai aceitar a sua presença, né? Então, tudo isso é muito importante ser dito, né? Eu tenho visto algumas situações que hoje se faz muita transferência de embrião e tudo mais, e normalmente as boas mães não gestam mais o filho dela, vai ser uma receptora de embrião que vai criar. E eu tenho visto muito problema em relação a isso, né? Que às vezes, por conta de ter muita receptora, e às vezes não se tem o tempo e não se investe com um bom profissional nessas éguas, porque quando esse potrinho nascer, ele tem o gene de outra mãe, do outro pai, mas ele vai absorver tudo que essa égua tiver para ensinar a ele. Então, se é uma receptora que não foi trabalhada, que não foi manejada de uma forma bacana, esse potrinho vai absorver aquilo ali que ela tem para ensinar. Então, quer dizer, a gente tem que pensar lá atrás, né? Então, quando a gente tem essa opção de recriar esse potro e fazer parte da vida dele,
vai facilitar demais. Vai chegar ali com 2 anos, dependendo, né, da raça ou da vontade que cada um tem de domar, você não vai ter praticamente trabalho nenhum, né? Porque você participou desses momentos. Então, assim, eu acho existem duas situações muito importantes quando você começa a trabalhar um potro. O primeiro é no momento do desmame, se você não teve a oportunidade de trabalhar esse potrinho antes, né? Então, no momento do desmame, do primeiro cabresteamento, aquilo ali vai refletir demais nele lá na frente, se ele for mal feito, né? E depois, quando você não tem a oportunidade de participar da vida desse potro quando ele chama, que é a partir dos 2 anos, também, aí é o momento que você tem que praticar uma doma racional interessante, né? De forma que ele entenda o ser humano como um indivíduo que ele possa confiar. E a partir daí que você crie uma situação de confiança mútua e a partir daí uma lealdade mútua e a vontade de trabalhar em equipe, a vontade de trabalhar junto, né? Eu sempre falo isso nos meus cursos, né? Que eu falo do código de ética dos cavalos. Você já faço praticamente uma lavagem cerebral 1000 vezes, né? Que é a confiança, a lealdade e o trabalho em grupo. Então, toda vez que existir esse tripé, as coisas, né? Então, assim, onde existir confiança, aonde existir lealdade e onde existir vontade de trabalhar em equipe, você vai se dar bem. Não vai ser só dentro do redondel. Vai ser em casa, na escola, na universidade, no tatame. Então, em qualquer lugar que existir esse código de ética, as coisas vão funcionar, né? E aí, a partir desse momento, o cavalo veste a camisa do seu uniforme e fala, cara, e aí? Né? É você ter uma linha de pensamento em relação a treinamento que aí você possa seguir. Aí, lógico, a situação, as coisas mudam muito, né? Então, eu costumo falar bastante e gosto de repetir sempre que eu comparo o cavalo a uma árvore, né? Que as raízes é a doma, né? Então tem que ser uma raiz sólida, profunda, com um alicerce muito bom, né? O caule, a base de rédeas, né? Não a modalidade de rédeas, a base de rédeas. E os galhos, né? Imagino que isso aqui são galhos e cada galho é uma modalidade. Então vai para o concurso de marcha, para o tambor, para a baliza, para a rédea, para salto, polo, o que quer que seja. Então, independente do que for lá em cima, embaixo é igual. Uma base sólida de doma e uma base sólida de rédeas, né? Então, aí, claro que aí isso vai depender muito de raça, índole, atitude, conformação, linhagem, né? Então, isso tudo vai fazer diferença, né? Mas eu acredito que todo cavalo é treinável, né? Claro que é importante a gente respeitar a, a capacidade de cada um, mas a gente consegue sim tirar bons frutos de todos os indivíduos, né? Eu sempre gosto muito de dar esse exemplo, é assim, como você agregar valor num cavalo que normalmente não teria valor agregado. Então, vamos falar, não, um pangaré, um cavalo sem raça que não tem valor agregado, vamos dizer assim, né? De não ter linhagem, não ter papel e tal, né? Assim, pensando na indústria do cavalo, né? Como agregar valor nesse cavalo? Então, vamos lá, você tem filhos, eu também tenho. E a gente já teve cavalos que eram extremamente mansos, extremamente de confiança, cavalos que a gente deixaria os nossos filhos montar e confiaria nesse cavalo completamente. Tá? Quanto vale um cavalo desse? Um cavalo desse não tem preço, não é verdade? Então, apesar dele ser ali o pangaré, entre aspas, né, de não ter... Cara, esse é o cavalo que eu compraria para os meus filhos e que não venderia nunca, né? Então, a gente tem
sempre que pensar dessa forma, em trabalhar todo o cavalo como um indivíduo único, se dedicar ao máximo, desde o cavalo ali que vale R$ 500 ao que vale R$ 1 milhão ou mais. Então, é importante que essa paixão que temos pelos cavalos seja igual para todos. Né? Você não vai ver valor, você vai ver o indivíduo. Então, eu acho que é por aí. Né? Então, vão ter pessoas que querem um cavalo só passear, ótimo, que tenha um cavalo muito bacana, que você possa passear com ele, se divertir, né? O cavalo que você tem para o esporte, o cavalo, quer dizer, para o trabalho, para a lida, né? Hoje a gente tem estudos que dizem que 70% da nossa tropa está na lida de campo, está no campo trabalhando, entendeu? Enquanto tiver bezerro nascendo, vai ter cavalo trabalhando, né? E fazer, eu viajo bastante assim para fazendas mais para o interior, Mato Grosso, né? E vejo esses cavalos sendo trabalhados. E o quanto esses peões de fazenda, aprendendo o que a gente tem para ensinar, né? E lógico, a gente indo aprender com eles também, porque essa troca de experiência é sempre muito importante. Isso é mais uma coisa interessante da gente falar, da gente estar sempre com a mente aberta para o aprendizado, né? E aprendi muito com esses caras. Mas o que eu via muito que não é que esse cara peão de fazenda, às vezes tomava na doma tradicional, né? E os cavalos criavam com ele ali uma relação meio que não tão de confiança e acabavam trabalhando, né? Mas não davam o máximo da sua performance, né? Então, hoje isso vem mudando. Essas pessoas estão muito mais conscientes de fazer o trabalho racional, né? E claro, se perde menos cavalo, né? Às vezes tem cavalos que assim, se perdia porque o cara não dava conta, pulava, machucava, quebrava a perna de um, né? E a ideia é essa, assim, que essa coisa do peão valente, do peão segurador de pulo, né? Que isso fique por rodeio. Legal, quer ver pular, vamos por rodeio. Mas no dia a dia, não. A gente trabalhar dessa forma. E o mais bacana é quando a gente fala que em todas essas situações onde pessoas mais velhas, da lida, e que às vezes já tinham a doma tradicional como sua rotina, que aprendeu com o pai, com o avô, quando essas pessoas conseguem enxergar um trabalho diferenciado e conseguem fazer esse trabalho diferenciado de modo que eles entendam, caramba, isso aqui vai facilitar a minha vida. Isso aqui vai diminuir a possibilidade de eu me machucar, né? Então, pô, isso aí é muito fácil, né? Então, assim, o São Tomé, né? Que é ver para crer, né? Então, é esse o ditado, né? O cara tem que só falar. Então, eu recebo muitas críticas, às vezes pela internet, né? Do cara, pô, esse cara fala, não sei o que e tal. Mas, e isso é natural. Porque às vezes quando o cara não tem o conhecimento, né? É aquela coisa da ignorância. Uma ignorância de não ter chegado o conhecimento a ele ainda. E a partir do momento que o conhecimento chega, ele me vê fazendo, ele te vê fazendo, fala, caramba, que legal. E aí, a partir do momento que a gente consegue ensinar para ele a fazer também, fala para ele, cara, não sou eu, não existe mágica. Não é o Leonardo Feitosa, não é o André. Não, é a técnica funciona. Né? E se você está aberto, com a mente aberta para o aprendizado, você vai ver, você também consegue. E quando ele vê que ele conseguiu, ele fala, poxa vida, isso aqui vai facilitar a minha vida. Quer dizer, então, essa meu objetivo, sempre foi de tentar ensinar, facilitar a vida para as pessoas e, principalmente, facilitar para os cavalos. Né? Então, é mais ou menos isso aí. Eu acho que eu me estendi na sua pergunta, mas... Não, cara, porra. Na verdade, até para o pessoal que está de casa, tem um pessoal que está participando, dando algumas sugestões e agradecendo aqui, mas, na verdade, galera, esse cara aí é uma enciclopédia, eu falei. E, na verdade, o bacana, né, eu tive a oportunidade de estar com o Leozão aí,
E o mais bacana disso tudo, né, Léo, é porque, assim, a teoria na prática ela é verdadeira também. Então, Sem dúvida. a gente, né, você leva muito conhecimento, claro que a gente agrega conhecimento também no dia a dia, com os cavalos, com a galera que a gente está relacionando ali, né, é um somar de trocas, mas existe muito conteúdo na prática, né, então eu falo de experiência mesmo, de muitas vezes, às vezes, te acompanhar e a galera, às vezes, vê você falando e fala, meu, mas ele tá falando, mas vai ser difícil fazer. E daqui a pouco ele vê fluindo ali no cavalo e que você consegue fazer, o cara fala, velho, o cara é mágico, o que que tá acontecendo? Não, né? É a técnica, mas é a técnica desenvolvida na prática e você me passa também, me ensinou, né, duas palavras mágicas que são sempre a paciência, né, e a constância de sempre estar seguindo, né, a mesma linha de trabalho e eu sigo, né, a sua linha de trabalho. Claro que a gente estuda outras linhas de trabalho e todas elas são relevantes. O que eu quero, na Sem verdade, dúvida. às vezes, trazer para a galera de casa que está acompanhando a gente é que a gente não está, né, idealizando da qual a linha, né, do Leonardo Feitosa é uma linha única, não, muito pelo contrário, né? É uma linha que veio somando com muitas condições e muitos processos e muitas práticas desenvolvidas, né, no decorrer de todos os seus anos de experiência com Doma, e que a gente vê que funciona, né, Léo? Eu estou usando hoje, Léo, desculpa até, às vezes a galera de casa, espero que me compreenda bem, depois eu queria que você falasse um pouco disso, mas eu estou acostumando até a dar uma exemplificação aqui para a galera que está acompanhando, que existe até uma duidade, né, da Doma. Porque a gente vê que às vezes tem alguns processos de Doma que está indo muito para o caráter terapêutico, sei lá, circense, de apresentações, não sei a expressão que eu posso usar, e uma Doma, que é essa que você falou e que a gente também, né, vem com esse pensamento de pensar lá na ego, de pensar no potro no pé, de pensar de fazer todos os processos de sensibilização, de pensar em desenvolver um trabalho racional, né, sem violência. E depois disso, né, agregar base, agregar fundamento. Por quê? Porque os cavalos, ou eles servem para várias finalidades, sim, sejam de provas, ou a grande maioria para lida no campo, mas é dentro de uma condição de função, quer dizer, eu não posso necessariamente imaginar, né, que eu estou ali deitado com o cavalo no chão, que eu criei nele uma condição de uma função, de abrir uma porteira, de correr atrás de um gado, né, no campo e coisas nesse sentido. Então são duas linhas que são bem tênues, né? Uma que vai dentro até bacana, de uma condição terapêutica, de mostrar ali numa apresentação caráteres, né, que a gente aprende aí na Doma Índia e coisas nesse sentido, mas eu penso muito que o processo depois da Doma, ele precisa dar uma continuidade e, na verdade, sempre vai ser Doma, né, Léo? Porque a partir do momento que eu tenho algum problema ou alguma questão para ser corrigida no cavalo, eu preciso voltar para a base. Eu preciso entender essa raiz e preciso entender o que eu coloquei nesse tronco para poder caminhar de uma forma mais segura, mais eficiente e com melhores resultados nos galhos das árvores que eu estou querendo trabalhar. Seria isso mesmo, Léo? Olha, André, isso é um tema polêmico, vamos dizer assim, né? Eu respeito todos os meus companheiros de trabalho que, se estão trabalhando de uma forma não violenta, para mim está perfeito, né? Só que, assim, claro, eu, por treinar cavalos, por ser juiz de prova, por treinar pessoas que, que fazem esporte e tal, às vezes tem uma tendência a seguir mais para a linha funcional. Então, assim, trabalho em fazenda, para o cara deixar o cavalo dele pronto para lida com gado ali e tal. Mas eu respeito essas pessoas que têm, né, essa coisa da doma mais circense, mais sensitiva. Bem, se é a opção dele, né, é legal. Ele aproveitar, ele ter essa coisa com o cavalo, sem dúvida, ele está aproveitando e o cavalo também está sentindo essa energia boa, né? Então, assim, entendo que
esses cavalos extremamente mansos que você tem, que você faz deitar, né, tal, algumas pessoas gostam e, 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 e imaginam que se utiliza isso, por exemplo, na ecoterapia, né, para as pessoas terem essa coisa do contato pessoal com o cavalo. E isso é muito bacana. Eu já fiz bastante isso, assim, mais eu fazia bastante coisa assim com o cavalo, seja assim, hoje virou um, uma marca de estrada, né? Ficar de pé em cima e olhar o horizonte e tal. Mas antes eu passava embaixo, pegava o pé, pegava e tal. É uma coisa legal, mas assim, a partir de 2017, que eu comecei a ensinar isso online, eu fiquei com um pouco de medo, porque a gente não sabe quem é o cara que está lá do outro lado, a experiência que ele tem com o cavalo, né? Então, assim, às vezes, né? Quantas vezes você já me viu pegando o pé de um cavalo chucro e colocando no peito, né? E colocando na nuca. Quer dizer, isso é para você mostrar, né? Que realmente você conquistou a confiança daquele cavalo e a lealdade daquele cavalo. É legal de ver, mas assim, hoje eu entendo que isso se tornou um pouco perigoso, porque o cara viu eu fazer, vai querer fazer também, e o cara não tem a experiência e a leitura que eu tenho, né? Então, você vai ter me visto fazer isso menos vezes e por conta disso, tá? Mas eu respeito, acho legal. É muito gostoso você deitar um cavalo, deitar em cima dele e tal, sentir ele, né? Isso é legal. Mas, assim, eu quero saber o depois, né? E depois, vamos lá. O que nós vamos fazer com ele, né? Que é a nossa linha. A minha linha é a linha que eu sei que você segue, né? Que é a linha do esporte e tal. Mas respeito o cara que faz isso lá, né? Na Mas verdade, Leozão, não é nem só a linha do esporte, né? Que é como você citou. É uma linha assim que daqui a pouco esse cavalo, se ele me serve, serve meus filhos, serve minha mãe, né? Serve, pô, meu amigo que vai em casa. E esse cavalo, né? Ele tem uma condição de poder ser guiado ali com facilidade, ter flexibilidade, porque isso também vai gerar uma melhora para o corpo do cavalo, né? Então, quando a gente fala, na verdade, de ganhos, a gente tem que pensar sempre nos ganhos, né? Como seres humanos e ganhos dos animais. E esse sem equilíbrio, né, entre o ser humano e o animal. sem Eu acho que, dúvida. na verdade, se existe uma condição, né, de que, sei lá, se eu imponho isso pensando só no meu ego, quer dizer, opa, alguma coisa está errada, está destoando ali do ser animal, né? Eu também não sou contra, gosto muito até dessa parte sistêmica, acho até que faz bem, né, para o ser humano numa condição terapêutica, mas concordo com você que a gente precisa pensar um pouco mais, né? Você sempre usava uma expressão muito bacana que eu me lembro, né? Que é pegar o time, né, Léo? Então, se eu tiver o time certo, né, eu consigo ter respostas que não vão me gerar condições de riscos, não vão gerar traumas, né? Porque às vezes o trauma não é só do cavalo, o trauma vem na gente também. Se a gente fizer alguma ação e às vezes não corresponde com a atitude que a gente ainda não tem uma certa experiência de estar fazendo e desenvolvendo, né? Sim. Desculpa te cortar. Não, não, é isso aí mesmo, né? É, então, hoje eu tenho trabalhado, tentado trabalhar na parte nessa linha de curso online, né? Então, isso foi muito bacana, porque eu tenho alunos, pô, no Brasil inteiro e alguns outros países que falam português, né? E alguns países aqui latino-americanos que falam portunhol e tal, né? E me deu a oportunidade de alcançar milhares de pessoas, uma coisa que antes, só no curso presencial, eu não. Então, mas assim, eu sempre eu quero ganhar o cavalo, a confiança dele completamente, a lealdade, a vontade de trabalhar em grupo. Então, eu uso aquela coisa do senso de manada a meu favor, né? Ele entender que aqui somos uma manada de dois e que, vamos lá, o que a gente vai fazer agora, né? Então,
mas de uma forma funcional. Show de bola. E, Léo, com respeito aos seus trabalhos, né, tanto presencial quanto, né, os cursos online, você falou que tem conseguido levar, né, para uma grande massa, na verdade, isso é que é o legal, porque às vezes uma coisa que às vezes conseguia levar para um volume menor de pessoas, hoje você consegue agregar, né, um volume maior de pessoas. E qual que está sendo o feedback da galera? Muitos profissionais aí envolvidos e que estão seguindo essa mesma linha. Você tem notado, por exemplo, que nesses últimos anos, né, o universo do cavalo, no quesito doma, ele tem tido uma mudança de chave, uma virada de chave? A doma ela saiu daquela condição mais tradicional e já passa uma grande maioria já a usar dessas condições racionais, sem violência. Como é que foi essa mudança aí? Sem dúvida. Assim, as pessoas... E o bacana, assim, não é só o meu aluno do curso online, são as pessoas que me acompanham, que assistem os meus vídeos no Facebook, no Instagram, né, no próprio YouTube. Então, a pessoa que, pô, tem vontade, quer fazer, ele, de uma forma gratuita, consegue aprender. E eu tenho... Agora, é claro, o cara que quer ter um suporte, o cara que quer aprender um pouco mais a fundo, entra no curso e é completamente acessível. Tá? Inclusive, essa semana a gente está lançando o último curso do ano, então, para quem aí tiver interesse. Né? Agora, estamos tendo muitos depoimentos, tá? Assim, depoimentos realmente marcantes, emocionantes, de pessoas que aprenderam com o curso, colocaram em prática e que mudaram de vida, né? Que mudaram a forma de trabalhar e que isso fez financeiramente mudar a vida do cara, né? E, quer dizer, isso é muito bacana, né? A gente saber que a gente está pulverizando essa filosofia de domar e que a gente está formando multiplicadores, né? Até um tempo atrás, sou um multiplicador, né? Assim como tenho certeza que você é um multiplicador dessa nossa técnica e dessa, né? Da mesma forma que eu também aprendi com você nas artes marciais, como professor, né? Como personal, né? Também fui seu aluno, né? Utilizando aí da sua a habilidade como personal trainer, né? Então, é essa coisa da gente utilizando toda essa filosofia dentro do nosso dia a dia, da nossa rotina, e a gente vai se tornando pessoas melhores, né? E tentando fazer com que outras pessoas menos experientes, assim, claro, não sou melhor do que ninguém, mas tenho certeza que pessoas me olham e têm assim, uma referência, né? Um espelho. Né? Poxa, eu gostaria de ter, de fazer o que esse cara faz, de ter o sucesso que ele tem, né? De sucesso, entre aspas, né? Mas de conseguir formar essa família, né? da doma racional, disso que a gente Você é um dos grandes nomes formadores, né, Léo, da doma racional. Isso sem sombra de dúvida. E, na verdade, eu até aprendi com um grande professor meu que a gente não ganha as pessoas pelo conselho, mas sim pelo exemplo. Então, você é um cara que faz isso, né? Que tem o poder do exemplo. Cortou agora. Desculpa, na verdade eu aprendi, inclusive, com um grande professor, amigo, né? Que, na verdade, a gente não conquista as pessoas por conselhos, mas sim por exemplo. Então, no exemplo a gente conquista, né? E você foi um cara dessa forma, né? Eu te conheço pessoalmente há muito tempo, mas que veio, né, ao longo dessa jornada, né, transmitindo conhecimento, buscando conhecimento, atualizando conhecimento, levando coisas para a galera de casa aí de uma maneira gratuita, fazendo com que essa galera, na verdade, de casa recebesse isso, além de gratuito, depois de uma maneira online também. Você é um grande, né,
de quando a gente fala, né, da doma racional, e por isso até, pô, a gente fica muito feliz aí de estar aqui contigo, discutindo, né, falando a respeito desse assunto. Inclusive, a gente trouxe aqui, né, duas formas de abordagem da doma que estão sendo usadas aí atualmente e que, indiferente da forma que usem, o importante é que sejam os resultados positivos, tanto para os seres humanos quanto para os animais, e eu acho que é isso que mais importa, né? E, Léo, você queria deixar algum conselho aí para a galera que está começando agora com doma, que talvez está ouvindo a gente? Vou deixar um pouco aberto aí para a galera de casa também. Se quiser fazer uma pergunta para esse cara aí, que é uma enciclopédia, fica à vontade. Bem, André, é assim, ó, nada cai de paraquedas, nada é fácil, né? Então, assim, eu comecei moleque domando cavalo e, bem, tô a 1.000 quilômetros da minha terra natal, fui atrás, vim atrás, né, de informação e até hoje estou atrás de informação, trabalho pra caramba, né? Independente em qual estágio, né, essa pessoa esteja, se dedique ao seu máximo, né? Então, hoje, facilidade de aprendizagem é muito maior, a gente tem tudo aí no telefone, né? Uma pessoa que realmente quer, é só ir atrás. Uma coisa importante que eu volto a falar, não sou melhor do que ninguém, mas, claro, a gente tem que ir buscando outras informações em outros lugares, mas tenta seguir uma linha, porque eu vejo alguns alunos que segue outro, segue outro. Daqui a pouco a cabeça do cara está um turbilhão, ele não consegue criar um norte para que ele consiga né, fazer o caminhar de uma forma legal, né? Mas trabalhando muito, como você falou, com muita paciência e com consistência. Seja consistente, seja paciente, seja trabalhador, proativo, né? Então, você mesmo foi um cara muito proativo quando a gente se conheceu, né? Você me conhecia da internet, no primeiro curso que você fez comigo, você já colou do meu lado, já começou a se oferecer para fazer as coisas e tal. Aí é assim que as coisas acontecem, né? A gente vai dar oportunidade para aquela pessoa que realmente quer, né? Então, um exemplo disso é você, que, pô, é professor de educação física, tem a sua formação, foi da Polícia Rodoviária Federal e meio que depois de mais velho, né, falou, cara, o meu sonho é a cavalo e eu vou atrás, né? E você foi, cara, e tá aí, as coisas você tá fazendo o que você gosta, né? Então, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha, a gente vive de férias, né? Com todas as dificuldades que acontecem. Então, tenho acompanhado o seu trabalho aí pela internet, né? O seu dom de dar aula, né? Para criança, aulinha de equitação e tal. Quer dizer, você apostou lá atrás e eu tenho certeza que eu fiz parte disso, né? Porque de repente você abandonou tudo e foi morar lá em Tu, falou, cara, aqui vai ser meu trampolim, é daqui que eu, né? Então você já tinha filhos, já tinha, né? Não é? Eu saía 20 anos atrás, mas não tinha nenhum. Então é mais fácil quando o cara é sozinho, né? Mas quando o cara não já tem filho, já tem, né? Toda essa situação, então você realmente foi corajoso demais, né? E eu tenho que te parabenizar por isso, porque não é para qualquer um, não. E fico feliz de saber que você está trabalhando com isso, está contente, está ralando, está numa região legal, né? E mais feliz ainda de saber que você é um multiplicador dessa minha filosofia, né? Então, Leozão, na André, que verdade, possa utilizar esses exemplos, né? Nossos exemplos, né?
se ele quer realmente gosta de cavalo e quer viver disso. Mas não é fácil, né? Mas é só ir atrás e que as coisas acontecem. Leozão, na verdade, você fez e faz parte, né? Por conta de todo esse momento aí, movimento que a gente fez junto. Então, hoje, para tudo quanto é, né, lugar e pessoas que eu falo, na verdade, né, falo que a minha família aí começou na LF, né? E aí foi onde tudo começou, e por isso a enorme gratidão, e por isso, inclusive, a nossa responsabilidade de fazer bem feito, né, cara? Para, na verdade, continuar levando tudo isso aí com todo respeito e com toda a honra à família, né? A toda essa condição de ser um multiplicador, realmente. E eu falo até externo aí um pouco, né, das palavras do nosso grande campeão, Ayrton Senna, né? E tudo que, na verdade, você faz com determinação, com paixão, cara, de alguma maneira, sempre, de alguma maneira, você chega lá. Então, é só continuar, né? O dia a dia não é fácil. A gente que está no universo do cavalo aí sabe que precisa ser guerreiro, mas é para as pessoas que realmente estão com afinco de fazer a coisa acontecer. Mercado a gente tem, né, Leozão? A gente está falando do quarto maior país de rebanho equestre do mundo, né? Quarto maior país do Brasil. A gente tem muito trabalho. Vai das pessoas quererem, na verdade, fazer, né? É isso aí. É isso aí. Bom, acho que deu uma cortada aí no meu áudio aqui, né? Nos vídeos, não sei se chegou aí total. Para a galera de casa, se tiver alguma pergunta aí, se não... Léo? Oi. Me escuta aí, me escuta? Estou te ouvindo. Legal. Para a galera de casa, se tiver alguma pergunta aí, vamos lá. A gente tem um tempinho ainda. Demais aí, Leozão. Cara, só vou deixar meu agradecimento demais aí por ser meu mestre e meu grande amigo eterno. Legal, André. Não, e outra coisa, só para aproveitar aqui a nossa live e falar da galera da região aí de Campinas, né? Que de um trabalho de doma, né, de iniciação, tá aí um multiplicador meu, né? Então, um pupilo no qual eu tenho honra de falar que é pupilo e que indico, né? Então, sem dúvida, se tiver alguém da região aí que precisa, esse aí é o cara que vai te ajudar. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Muito bom esse bate-papo, muito esclarecedor. Obrigado pelo seu conhecimento aí, pela disponibilidade do seu tempo, cara. E que bom que deu certo aí no finalzinho do ano, da gente bem dizer, tá quase aí chegando nas festas aí, fechar isso com chave de ouro. Verdade, vai ser a última live do ano, tá sendo a última live do ano. Depois da sua alegria. Irmão, obrigado de coração. Valeu, tá André. Bom? Um grande beijo aí para a família toda. Valeu, meu irmão. Cumprimentos aí à LF aí. Oi? Aproveita a molecada aí. Vamos lá. Leozão, fica com Deus. Lembrei de você, meu menino de kickboxing. Como que é, Léo? Mateuzinho não, tá Mateuzão, fazendo? Né? Moleque já tá grande, né? Tá enorme. Né? Qualquer hora eu vou, tá no kick, levar né? ele para você dar umas aulas para ele. Alô? Porra, com certeza. Vamos marcar no começo do ano aí, a gente se encontra, fazer um churrasco aí, vamos treinar esse meninão aí. Tá bom. André, Deus abençoe. Obrigado pela meu irmão. Até a próxima. Obrigado a galera de casa aí. Beijão no coração de todo mundo aí. Valeu. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu.